Fala galera! Galera, hoje nós iremos falar sobre um assunto que é bem tranquilo, mas é um assunto que possa ser que vocês ainda tenham alguma dúvida. É o chamado aqui feudalismo. O feudalismo esteve no último edital dos senhores e das senhoras e nesse novo edital com a banca em tese CESP virá novamente. Gente, feudalismo. Pessoal, o que significa feudalismo? Primeiramente, deixa eu só situar vocês aqui no espaço de tempo. Nós estamos justamente na Idade Média. Idade Média aqui chamada IDM, para deixar bem facinho para vocês entenderem. Pessoal, como é que a banca CESP vai cobrar quando o assunto feudalismo aparecer lá em uma das questões do teu domingo de prova? Bom, como é que ela vai cobrar? Ela vai jogar uma frase, uma fotografia, uma gravura, uma xilogravura, seja o que for. Ela vai jogar lá no teu caderno de prova. Aí lá nas alternativas, se a banca CESP em Alagoas, por tradição, já vai trabalhar mesmo certo ou errado, então ela vai jogar uma fotografia, uma imagem, uma gravura e vai inventar um textozinho bem perfeito para vocês. E nesse texto ela vai tirar o comando da própria questão, que é certo ou errado, não é isso? Então, como é que ela vai dizer para vocês que o feudalismo, gente, é justamente um termo usado para toda organização social, político, cultural, ideológica e econômica que existiu em um período chamado assim de Idade Média. E aí, meu guerreiro? E aí, minha guerreira? Você ousaria marcar o quê? Certo ou errado? Vem cá comigo agora que você vai tirar a resposta, o gabarito dessa questão improvisada aqui pelo professor de letra. Realmente, gente, o feudalismo, aí bem aqui, ó, vou colocar bem grandão aqui para vocês enxergarem, deixa eu só olhar se está enquadrando aqui na tela, tá show de bola. O feudalismo realmente ele é um termo usado, né? E esse termo que a banca CESP vai cobrar é tentando te enganar, ou dizer, ou descontradizir com a opinião de organização social. Tá bem aqui, ó, bem bonitinho. Vou continuar aqui embaixo para não pegar tanto espaço ali no quadro, tá, pessoal? Quais são essas organizações? Político ou política, tanto faz, tá? A gente vai ver já já, eu vou deixar aqui político embaixo, que a gente vai já discutir esse termo aqui, política, dentro dessa organização social, tá ótimo? Nós temos também uma organização cultural, essa aqui a gente não vai ver a fundo hoje, a gente vai abordar mais a política e dar um entendidão geral no feudalismo, ok? Ideológica. E aqui, ó, vou colocar econômica. Todas aqui são importantes? Com certeza, sem sombra de dúvida, meu aluno. Sem sombra de dúvida, minha aluna. Todas são importantes. Quero dizer para vocês aqui nesse primeiro momento que o feudalismo, ele justamente vem da Idade Média. É uma fase que existiu dentro da Idade Média. Feudalismo é entendido em prova CESP. Eu não estou aqui querendo dizer para vocês que é o único quesito que define feudalismo, organização social, político, cultural, ideológica e econômica, porque se você estiver estudando para ser um professor, vai ter muito mais coisa, mas você não vai ser um professor, você vai ser um policial, um praça de Alagoas. Então, por si só, aqui você já mata questões com esse assunto, beleza? Então tá aí. Dá um print, tenta copiar e acompanha direitinho para que você não se perca aqui dentro da nossa explicação. Minha galera, tenho que dizer para vocês que o feudalismo ele aconteceu em uma região específica. Qual é a região, professor? A Europa. A Europa Oriental? Não, gente. A Europa Ocidental. Tá aqui explicadinho, tá aqui bem bonitinho para vocês. Europa Ocidental é o espaço geográfico que desenvolveu essa porção aí da Idade Média chamada de feudalismo. Show de bola. Professor, preciso eu pegar aqui o século... Não, nada de século. Vai por mim, tá bom? Fica tranquilo. Eu quero dizer para vocês que o feudalismo, ele passou por um processo de estruturação. Bem aqui, ó. A estruturação do feudalismo. Estruturação.
Lá vai o professor complicar mais um pouquinho, né? Estruturação. Não é complicar não, galera. É pegar o que a banca vai cobrar na tua prova. Então vai por mim novamente, ó. Falei da organização social e agora eu vou falar da estruturação. Estruturação de quem? Do feudalismo. Professor, e o que foi essa estruturação? Estruturação, quase não sai, né? Eu não falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre a política? Pois eu vou colocar esse asteriscozinho aqui do lado. Ó. Faz de conta que é um ganchozinho que eu puxei para vocês. A política, ela é um dos assuntos bem mais cobrado quando nós falamos sobre esse assunto feudalismo. Por que a política é bem cobrada? Porque as relações de vassalagem que ocorreram nesse período justamente vêm daqui, ó, da política, da lei de obediência, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, por isso que eu disse para vocês que a política eu ia deixar um espaçozinho aqui embaixo para falar sobre ela. Vou falar aqui quando o assunto já é estruturação desse período da Idade Média chamado de feudalismo. Aqui nós temos justamente a formação de quê? De um poder, gente. Nós temos a formação de um poder. Esse poder, ele justamente vai para qual instituição? A Igreja Católica. ICA, Igreja Católica. Tá certo? A Igreja Católica, ela é uma das maiores detentoras de terra do período da Idade Média. Um terço das terras da Europa Ocidental pertencia justamente a quem? A Igreja Católica. Então tá aqui a estruturação, gente. Essa estruturação de poder, essa estruturação de poderio em cima de uma instituição que na prova de vocês não vai falar Igreja Católica não. Eu vou colocar um X, deixa eu pegar aqui uma tinta vermelha para destacar. Vou colocar um X aqui em cima, não de errado, tá certo, Igreja Católica, mas lá vai ser cobrado justamente assim, ó, essa palavrazinha, ó, clero. Aí aqui para você agora não se preocupe. Professor, mas qual clero? O clero regular, o clero secular? Gente, pega clero. Eu estou dizendo para vocês que aqui não é uma prova para formar professores, não. Se você fosse no processo de formação dos nossos estudos para ser um professor do estado de Alagoas, que o edital logo vai sair, aí eu iria te explicar clero secular e regular. Mas aqui é para Polícia Militar de Alagoas. Pega aqui o clero, tá certo? Estruturação de quem? Do clero. Minha galera, o feudalismo ele estava no seu auge, viveu um auge bacana, onde aqui eu tenho as relações de quê? De vassalagem, vou explicar para vocês já, vassalagem, o que é que significa isso aqui? Muito importante para a nossa prova, não vai fazer o concurso sem conhecer essa relação de vassalagem, as estruturas políticas dessa relação para com o feudalismo da Idade Média, tá certo? Então vejam só, pessoal. O feudalismo ele estava do seu auge nas regiões que hoje correspondem ali o que nós chamamos de Alemanha, a França, um pouquinho ainda da Itália. Eu não ia falar Itália, né, mas um pouquinho ainda da Itália, principalmente ali a região norte da Itália e também da Inglaterra. Tá bom? Então são os países. Professor, eu preciso saber quais são os países que se desenvolveu o feudalismo desse período? Não precisa, mas se você quiser, o professor vai anotar aqui rapidinho para vocês, viu? Eu vou colocar só as siglas, ó. Alemanha, de AL aqui, certo? A ITA, de Itália, bem aqui. A França, aqui. E a Inglaterra, Ingle, aqui, ó. Certo? Tá aqui os países os quais nós estamos falando aqui sobre a Idade Média do período feudal da Europa Ocidental. A partir do século, posso dizer para vocês aqui, sem sombra de dúvida, 14, ó, bem aqui, ó, a partir desse século aqui, 14, o sistema feudal ele entra em decadência. Aqui justamente tem o que? A decadência desse sistema. Decadência todos nós aqui sabemos, né? Uma queda. Ele ruiu a partir desse momento aqui, ó. A partir desse momento aqui ele ruiu. Ele entra em decadência, né? Uma vez que o principal responsável pela decadência do feudalismo foi justamente quem? Foi justamente o comércio. Eu vou colocar aqui, ó, decadência, justamente por causa do comércio. Comércio. Gente, isso aqui, ó, é importante demais, tá? O comércio ele foi um dos responsáveis pela decadência do sistema feudal. Essa relação de vassalagem que eu disse para vocês que iria explicar mais na frente e vou explicar, ela começou a ser desfeita aqui, ó, com a decadência do feudalismo. As pessoas que deviam essa obediência de vassalagem, elas começaram a sair. A sair de onde, professor? Deixa eu só olhar aqui se está enquadrando direitinho no quadro. Está sim, quadrando. Sair do campo para a cidade. A cidade
abrir as portas para toda essa galera, gente. Então, a saída do campo para a cidade é através do comércio, porque o comércio ele estava ascendendo, ou seja, subindo uma nova classe. Que classe era essa? Era a classe... Ô, pincel, agora falhou. Vamos lá. A classe, vou apagar aqui, ó, da burguesia. Ó. A burguesia começava a ganhar dinheiro, tá, pessoal? A burguesia começava a ganhar dinheiro através de quê? Do apoio dos estados nacionais. Os reis começaram a desenvolver impostos, os reis começaram a cobrar taxas alfandegárias, que a gente vai ver mais na frente ainda. Não se preocupa. Então eu quero que vocês peguem aqui já um bojo geral do que foi o feudalismo. Foi uma época de muito auge, tem muita coisa para se falar, viu, gente? Não nego para vocês, aqui é só uma explicação rápida para o YouTube. Então, o feudalismo, ele foi uma organização social, político, cultural, ideológica e econômica. Fala aí bem rapidinho. Uma organização político, cultural, ideológica e econômica. Acabou. Você já tem aí o significado, tá certo? Do que foi o feudalismo. Tá certo, gente? Continuando aqui, ó, os países. Alemanha, Itália, França e Inglaterra. Europa Ocidental, a porção qual nós estamos falando. O feudalismo ele passou por uma estruturação onde a Igreja Católica, ou melhor, o clero, era detentor de 1/3 das terras. E essa estruturação foi uma estruturação que política, onde nós tínhamos justamente aqui ó, a figura dos vassalos, né, o que nós chamamos aqui o ato de vassalagem, e depois nós passamos por uma crise. A decadência através da ascensão de uma classe burguesa que estava vendo no comércio uma nova oportunidade para a acumulação de capital e riqueza. Então tudo isso gerou o quê? Uma saída em massa dessa galera que estava no campo, porque feudalismo rima com campo, tá bom? Campo, tá aqui, ó, feudalismo rima com campo, para a cidade. Então o campo ficando escasso da mão de obra, então não tinha mais o que ter continuidade em cima da figura do feudalismo. Então, na cidade comecei uma nova classe. Qual era a classe? O comércio, tá bom? Minha galera, tá gostando da aula? Quer ver mais encontros iguais a esse aqui? Lógico e evidente, bem mais completão, é só você se inscrever no canal Historiografando, dar o joinha e procurar o zap do professor que está na descrição do vídeo para que você possa vir participar comigo aqui ó, dessa maratona de resolução de questões também aqui no YouTube para vocês. Também temos, o que mais? O material de apoio e as videoaulas sobre esse assunto, Polícia Militar do Estado de Alagoas. Força Guerreiro, até o nosso próximo encontro.